TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. De 11 a 13 de setembro, agora quarta, quinta e sexta, acontece o segundo seminário Conexão Terceiro Setor. Para falar sobre esse evento, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, que aqui na casa ele preside a Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor. E também Socorro Cândido, ela que é contadora especializada em terceiro setor e também ela coordena esse evento. Eu vou começar pela senhora, falando inicialmente das inscrições. Ainda estão abertas as inscrições e como vai ser a abertura. Bom dia. Bom dia. Paulo, primeiro, o seminário ele começa no dia 11, vai até o dia 13, como você disse. As inscrições estão abertas, as pessoas entram no site Conexão, www.conexão sem o tio, 3setor.com.br e faz a inscrição. É gratuita, né? E ele faz porque nós precisamos ter a questão do limite de espaço, né? Vai ocorrer no auditório da biblioteca da Unifor e lá tem um espaço um pouco mais de 200 pessoas. Então, nós precisamos ter uma limitação de número de pessoas. E os participantes, assim, os painelistas, os palestrantes, como tem gente de fora e gente daqui de Fortaleza? Sim, nós temos uma boa parcela, que nós vamos ter os representantes. Primeiro porque o nome diz, ele conecta, ele se relaciona com todos os setores. Então, nós vamos ter pessoas do setor privado que faz investimento social, onde vai dialogar com as entidades sobre o que é importante, o que é que eles visualizam para a questão de investimentos sociais. Nós vamos ter o setor público, aí no setor público nós vamos ter a questão mesmo desse relacionamento, né, do setor público com as OSCs. Nós vamos ter uma discussão muito importante, a questão da reforma da Previdência, que com a PEC paralela você vai ter aí um impacto muito grande nas entidades da área de educação e grande parte da área de saúde. Só vai ficar na área de saúde, segundo a PEC paralela, quem for Santa Casa, ou seja, quem faz trabalho ambulatorial, provavelmente perderá o chamado SEBAS, que é um certificado, portanto, a isenção das contribuições sociais. Então, esse impacto vai ser discutido também. E nós vamos ter um representante que é um auditor da Receita e do sindicato, vamos ter um professor da UFC discutindo. Nós também temos questão de sustentabilidade, que também tem acadêmicos e escritores da área discutindo a questão dessa sustentabilidade. Nós temos a questão mesmo, aspectos legais, e temos pessoas de fora quando a gente vai falar de negócios sociais, inclusive pessoas de São Paulo que estão vindo e para ajudar nessa discussão. Muito bom. Assim, resumidamente, eu gostaria que a senhora falasse para aquelas pessoas que não sabem o que é uma organização social, que abrange a sociedade civil, privada, pública, em poucas palavras. Pronto. OSC, Organização da Sociedade Civil, essa sigla, nomenclatura, está prevista numa lei que a gente chama de marco regulatório. Elas têm como finalidade fazer trabalhos de forma complementar com as políticas públicas. Então, por isso que a gente escuta muito falar, por exemplo, da área de saúde, da educação, da assistência social, questão ambiental. Então, elas trabalham de forma complementar, elas são parceiras do poder público. E da década, principalmente do final da década de 90 para cá, o setor privado tem percebido qual também o papel dessas entidades de forma, em parceria, trabalhar com elas. Muito bem. O vereador Guilherme Sampaio, como eu disse, ele preside a Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor. Vereador, de que forma o Legislativo Municipal também pode contribuir para o terceiro setor? Olá, Paulo, Socorro. Obrigada. Prazer estar participando de novo do programa. Olha, o papel do Legislativo no que diz respeito à contribuição do terceiro setor para o desenvolvimento social e econômico do país é fundamental, porque um dos grandes gargalos que limitam essa contribuição, essas parcerias entre as associações, aquelas entidades que antigamente a gente chamava de ONG, agora são as OSCs, né? Depois que houve a regulamentação.
A grande dificuldade, muitas vezes, está numa legislação que estabelece exigências que não tem nada a ver com o dia a dia dessas organizações. Boa parte dessas organizações são de pequeno porte, é claro. Nós temos as organizações já mais tradicionais, mais estruturadas, temos as Santa Casas que são centenárias, né? Mas a grande maioria, a imensa maioria, é como o mercado de empresas, em que quase 80%, mais de 80% são micro e pequeno. É a mesma coisa com as organizações. E muitas vezes se impõe para parcerias de valor diminuto, para serviços que não são tão complexos, projetos que não são tão grandes, exigências burocráticas por força de aplicação ou do entendimento de determinadas leis e que sufocam essas parcerias. Ao invés de fortalecer o objetivo da parceria entre a sociedade e o Estado, dificulta essa parceria. Então, um dos objetivos que nós tínhamos quando criamos a Frente Parlamentar, que já é um grande sucesso aqui na Câmara Municipal, foi exatamente legislar ou discutir os diversos instrumentos legislativos, porque há também os decretos, né, que são do Poder Executivo, as instruções normativas, e que regulamentam essas parcerias. O nosso foco estratégico está em apresentar aqui para Fortaleza um marco regulatório para as parcerias com o terceiro setor no âmbito do município e utilizarmos essa mesma referência para oferecer ao Estado, ao governo estadual, também uma contribuição atualizando a legislação estadual para simplificar, fortalecer e estimular essas parcerias, porque na realidade, em última instância, Paulo, elas significam uma participação maior da sociedade junto com o governo para perseguir os objetivos que são do interesse público: justiça, igualdade, paz social, direitos. Exatamente. E agora eu estou me lembrando do alvará social, né? Isso. Que foi feito aqui na Câmara, passou, inclusive o senhor esteve à frente disso, a Socorro também esteve aqui, participou de uma audiência pública, né? Isso aí foi um fato positivo. Essa foi uma primeira grande conquista da Frente Parlamentar. Eu queria reconhecer aqui o papel do grupo, o Fórum do Terceiro Setor, que foi formado e teve uma participação muito forte da Socorro e de outras lideranças, coordenando centenas de entidades que vieram à Câmara várias vezes. Esse fórum é um espaço de diálogo que interage com a nossa frente parlamentar. Nós lotamos aqui o auditório da Câmara 2 ou 3 vezes para discutir esse assunto e essa foi a primeira grande conquista. Hoje essas organizações são isentas das taxas de alvará e de registro sanitário, que até há pouco tempo não tinham esse benefício. Só que no Brasil estamos enfrentando um momento que nos impõe algumas urgências. Agora, passada a urgência do alvará social, que era do âmbito local, a prefeitura estava cobrando taxas que nós consideramos abusivas, nós temos a urgência federal, essa PEC paralela que vai criar encargos que não eram existentes anteriormente, não são existentes, aliás, e que vão prejudicar muito a sustentabilidade econômica. Então nós vamos agora passar do Conexão, porque queremos nos nutrir aí das boas energias e dos conhecimentos que os palestrantes, debatedores e os convidados trarão, o público trará. Nós estamos concentrando paralelamente a nossa energia na articulação com as nossas bancadas no Congresso para barrar esse retrocesso em relação ao terceiro setor. Muito bem. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando sobre esse tema. Aguarde. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com o vereador Guilherme Sampaio, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor, e Socorro Cândido, ela que está dirigindo esse segundo seminário Conexão Terceiro Setor.
Socorro, um dos temas que eu estava olhando no programa vai se tratar sobre a transparência e prestação de contas. A gente sabe que isso aí muitas vezes causa problemas, né? As coisas aí não são muito claras e a abordagem é muito importante. Isso. O vereador Guilherme há pouco estava comentando do porte das instituições, onde a maioria estão entre pequenos e médio, né, porte. Então, o que é que ocorre? Quanto menor e quanto mais enxuta a estrutura, eu tenho uma profissionalização também merecedora, né, de conhecimento. Então, o que é que acontece? A gente percebe que muitas das prestações de contas, aquelas em especial de recursos públicos, elas comprometem a vida, a continuidade da instituição, não por malversação, mas por pura tecnias. Por que são as atecnias? A falta de cumprimento daquelas normas estabelecidas ou no conjunto de legislação. Então, você tem instituições que muitas vezes ficam comprometidas financeiramente porque precisam devolver um recurso porque não aplicou conforme a norma. E por que ela não faz isso? É porque ela não quer? Não, é porque ela desconhece. Porque dentro do terceiro setor, a gente tem como característica o trabalho de voluntários, de pessoas que estão lá pelo coração, pela compreensão da partilha do seu conhecimento, mas estão limitadas na questão profissionalização. E quando a gente fala de transparência, prestar conta é só uma parcela desse instrumento chamado transparência. A gente vê, assim, eventualmente, ou podemos, dependendo do momento, a gente vê com uma certa frequência, a discussão sobre o que essas instituições efetivamente realizam, né? Qual o impacto que elas têm na sociedade. Então, a transparência, ela também passa por isso, de se fazer uma prestação de contas, que a sociedade perceba a importância delas, que o Estado, que o poder público encontre indicadores que digam efetivamente o que elas estão fazendo de forma diferente e de forma mais econômica. Então, é um dos itens. E a própria relação de governança como um todo. A relação de governança nas instituições, ela requer, acima de tudo, normalmente é uma relação de muita confiança entre os pares, porém, essa questão de tomada de decisão, de se comunicar com toda a sociedade, tem que ser necessário para a consolidação da transparência. Paulo, sobre esse tópico, se você me permite, eu fui secretário da Cultura aqui do estado do Ceará, né, durante 13, 14 meses, e boa parte da nossa política cultural é realizada em parceria com o terceiro setor, em convênios com pontos de cultura, associações, coletivos artísticos, etc. Esse problema da prestação de contas, na nossa experiência lá, é um grande gargalo. Primeiro, nós temos entendimentos diferentes de como devem ser prestadas as contas, variando de secretaria para secretaria. Dentro da mesma secretaria, a assessoria jurídica entende de um jeito, o controle de prestação de contas de outro jeito, a Procuradoria do Estado de outro jeito, a Controladoria do Estado de outro jeito, o Tribunal de Contas de outro jeito. Então, não tem instituição que aguente o custo administrativo de ter que se desdobrar para atender essas diversas demandas e ainda ter o risco da sua prestação de contas ser prejudicada pela falta de um simples recibo, mesmo com todas as transferências sendo feitas por via eletrônica, da conta do convênio direto para a conta do fornecedor. Então, esse é um gargalo muito importante de ser enfrentado. Quando nós falamos do marco regulatório municipal, esse é um item que nós vamos dedicar especial atenção. Nós estamos defendendo a chamada prestação de contas simplificada, aproveitando um princípio da lei federal, do MIROSC, de simplificação dessa ferramenta, de tal forma que os projetos de menor valor, nós tenhamos a ênfase na verificação do cumprimento do objeto. O que é isso? Trazendo para a cultura. Se eu passo 10 mil reais como secretário da Cultura para um movimento junino realizar um pequeno festival, uma quadrilha no interior do Ceará, o mais importante é aquele festival acontecer. Claro, ele tem que prestar contas, tem que ter os documentos, etc. Mas isso não pode ser complicado o suficiente para ele gastar mais dinheiro prestando conta do que, ou mais energia, do que com a organização da quadrilha. E por incrível que pareça, é isso que às vezes acontece. Então é preciso simplificar a prestação de contas, é preciso também profissionalizar. Porque embora as instituições sejam de pequeno porte, Paulo, isso não quer dizer que elas não aprendam, pelo contrário. Aquelas de mais simples, mas que mais valorizam o recurso, se tiverem acesso à informação, se tiverem oportunidade, são as que aproveitam essa oportunidade com mais garra,
aprendem e se profissionalizam. Por isso esse tópico é muito importante. E só um acréscimo, por exemplo, na lei de mecenato, né, que é o incentivo à cultura no estado do Ceará, existe um item nos editais que eles proíbem a contratação de pessoas que eles chamam de quadro permanente, ou seja, eles proíbem contratar CLT, ou seja, você desenvolve um projeto por 6 ou mais meses e eles querem que você contrate apenas prestador de serviço. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, corra o risco de ter um passivo trabalhista, corra o risco de não ter reconhecido uma relação trabalhista. Quando o próprio marco regulatório diz que eu posso ter pessoas. Então, não, mas é porque a lei de mecenato é diferente do marco regulatório. Porém, eu acho que o entendimento, ele não pode se contrapor a um marco regulatório. Então, eu preciso contratar um coordenador de um projeto, por exemplo, por 6 meses ou mais, não posso eu querer que a entidade corra o risco de ter uma questão trabalhista no futuro. Exatamente. Agora, um dos temas do seminário é captação de recursos, né? Quem é que estipula os valores? Como é que isso vai ser feito, afinal? A questão de captação de recursos, ela se dá principalmente a partir de como é elaborado um projeto. Esse projeto, normalmente, ele tem que focar um problema, apresentar solução e, claro, demonstrar com indicadores como foi atendida essa solução. Então, a captação de recursos hoje, você tem, basicamente, os editais, aí eu tenho editais tanto do setor público como no setor privado. Eu tenho fundações que normalmente financiam o projeto. Qual é o grande problema? Que as grandes fundações que financiam o projeto, regra geral, elas não financiam aqui no Nordeste. Então, quando a gente vai ver, eu financia em São Paulo, financia em Minas Gerais, financia no Rio, mas o Nordeste, em especial o semiárido, fica afastado. Então, você cria esse tipo de limitador. Do poder público, basicamente, nós estamos na esfera federal zerado, né? Então, você não tem, e muito pelo contrário, ainda tem uma política que se desenha aí toda de incriminar as instituições do terceiro setor. Então, você tem o setor público no estado do Ceará, você tem um município que acolá tem sim editais voltados. E parcerias, aí eu vou falar muito das parcerias, a área de saúde, a área de educação infantil, você tem, mas são recursos muito limitados e com interpretações diferentes. Então, pessoas que acompanham prestação de conta dizem, você pode contratar a CLT, outro diz, não, você não pode. Se eu não contrato o funcionário via seletista e ele tem um prazo longo, é o que a gente acabou de apresentar. Você vai ter uma relação necessariamente de problemas futuros. Nós estamos chegando no final, né, do programa. Eu gostaria só que o vereador Guilherme fizesse assim, um breve pensamento a respeito do futuro das organizações sociais. Olha, eu sou muito ousado aí com relação ao que significa o papel das organizações sociais na economia, nas políticas públicas. Se a gente observar os últimos 30 anos, como disse a Socorro, esse papel é crescente em todas as áreas. Nós temos aquelas áreas mais tradicionais, como é o caso da saúde, as Santas Casas, por exemplo. Educação também, mas nos últimos 30 anos o governo aprendeu que fazendo a política pública, executando em parceria com a população organizada, essa política normalmente é mais eficaz, porque ela se adequa melhor àquela comunidade, ela dialoga com a cultura local, e ela permite, muitas vezes, a execução de um serviço com melhor qualidade a menor custo. Então, eu acho que todo o caminho está dado para que o terceiro setor cresça cada vez mais a sua parceria com os governos para executar políticas públicas. Ao mesmo tempo, é um terceiro setor que é do privado, mas que não visa o lucro. Porque essa é a grande contradição do mundo contemporâneo, né? O capitalismo construiu uma ordem que coloca o homem na lua e morrem milhares de africanos em naufrágios no Mediterrâneo toda hora. Então, não é buscando lucro que a gente vai construir justiça e sustentabilidade ambiental. Então, acho que o terceiro setor ele vai surgir, já é uma alternativa de incorporar eficiência e flexibilidade privada para os objetivos de interesse público. E acho que eles entram também na atividade econômica tradicional. Nós vamos ver cada vez mais associações com loja, comércio, indústria, competindo de igual para igual com empresas. Muito bem, vereador Guilherme Sampaio, Socorro Cândido, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos e também pelo segundo seminário Conexão Terceiro Setor. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.